Bem, as estrias são definidas como uma atrofia tegumentar adquirida, primeiro surgindo de cor avermelhada em alguns meses, depois adquirem uma cor esbranquiçada. Ela aparece quando ocorre a ruptura das fibras de colágeno e elastina responsáveis pela elasticidade. Surgem devido ao estiramento exagerado da pele. A estria é uma atrofia da pele. Por quê? Bem, elas se definem como atróficas por causa da diminuição da espessura da pele. Surgem do rompimento das fibras elásticas, que se localizam na derme, apresentando-se no início rubra e depois esbranquiçadas. A princípio elas são lineares, avermelhadas, e depois de um tempo que elas já estão formadas, elas vão adquirindo uma cor mais esbranquiçadas. E as estrias tendem sempre a ser bilaterais. Podemos verificar na imagem fibras de colágeno e elastina perfeitas na primeira imagem e na segunda a gente vê que essas fibras já estão rompidas, que elas sofreram um estiramento. Bem, o seu surgimento se dá através da atrofia da pele e do rompimento das fibras elásticas que se localizam na derme. A pessoa ganhou muito peso, gestação, etc. Raras ou abundantes, com disposição paralela e perpendicular à linha de fissura da pele. Bom, em relação ao surgimento das estrias, ele pode ocorrer em ambos os sexos, mas o predomínio é no sexo feminino, principalmente no período da adolescência. A localização das estrias surge mais em regiões como glúteos, seios e abdômen nas mulheres, e em homens aparece mais em dorso, na região lombosacra e na parte externa, muitas vezes, da coxa. Bem, em relação aos tipos de estria, temos então as estrias iniciais, as rubras, podendo ainda existir substâncias inflamatórias nessa estria. Por isso, a gente vai ter uma facilidade em tratar inicialmente estrias vermelhas e tardiamente as esbranquiçadas, o que pode tornar essa estria com uma menor tendência de tratamento, mais difícil de elas serem tratadas. A estria é encontrada tanto em homens quanto em mulheres, mas 2,5 vezes com maior número em mulheres, visto com frequência em obesos gestantes e pessoas usuárias de esteroides, que possuem um acúmulo de líquido muito grande na pele. As estrias, né? Dentro da teoria mecânica, acredita-se que uma grande quantidade de gordura no tecido adiposo cause danos a essas fibras elásticas e colágenas, assim surgem as estrias. Um período de crescimento rápido na puberdade também é um fator que pode levar essa pessoa a ter estrias. Elas também podem surgir devido ao crescimento do abdômen, por exemplo, nas gestantes. Já na teoria endocrinológica, relata-se que o surgimento das estrias é devido à ação direta ou indireta até do cortisol. Ele está dentro da etiologia. Medicamentos com base de corticoides tópicos ou anabolizantes e contraceptivos orais. O processo inflamatório pode levar danos às fibras colágenas, assim surgindo as estrias. Hanseníase e febre reumática, entre outras patologias, levam também ao surgimento de estrias. Apesar de haver controvérsias, pois para a teoria endocrinológica, o que causa o surgimento das estrias são os medicamentos ingeridos no caso desse tipo de infecção. Bem, em relação à histologia, a histologia das estrias inclui uma atrofia epidérmica, junto com alterações das fibras elásticas e colágenas. Portanto, estria não é uma cicatriz, ela tem uma entidade histológica diferente. O fibroblasto na estria é globular e na lesão senil e cicatriz, eles apresentam uma forma estrelada. Aqui algumas dúvidas e aqui algumas questões que nós já falamos e que estão, aparecendo de uma maneira mais clara, repetindo novamente. O que são as estrias, como elas surgem, por que elas aparecem, quais são as incidências e os tipos das estrias. Características. Então, em algumas as estrias, elas são classificadas de acordo com a coloração, como a gente falou, podendo ser paralelas, porém perpendiculares sempre às linhas de fenda da pele. Elas podem, na maioria das vezes, elas são simétricas, então elas são bilaterais.
apresenta atrofia, diminuição do número e de volume das células, e na região onde a gente tem estrias, a gente tem a rarefação dos pelos. E os sintomas, né? Geralmente essa pessoa ela pode ter prurido, dor e pele rosada. Em relação à coceira, coçar aumenta ou causa estrias? Isso é uma questão que bastante gente discute. E se eu coçar, eu não vou aumentar essa estria. Na verdade, isso daí é uma lenda, um ditado popular. E também a própria questão de coçar não vai causar estria. O que vai causar estria é o estiramento daquele tecido. Novamente as fases, né? Rubra ou estriae, rubrae, e estria alba, que seria a branca. Bem, etiologia multifatorial, predisposição genética e familiar, então se justifica através dessas três teorias que nós discutimos agora há pouco: a mecânica, por estiramento daquele tecido, a endocrinológica, como eu falei agora para vocês, tá? Pela questão dos medicamentos ingeridos em algumas infecções, e ação direta ou indireta do cortisol. E as origens infecciosas também podem levar ao surgimento de estrias. Quanto ao aspecto, elas podem ter uma lesão em depressão ou podem ser ao nível da pele, como a gente pode ver nessa figura. Elas podem ou não sofrer uma atrofia tão importante que cause depressões no nosso tecido. E o tratamento da fisiodermatofuncional, algumas questões a gente já vai até repetir em relação às aulas anteriores. Bem, em relação à eletroterapia, a literatura sugere que é uma grande aliada da fisioterapia. Oferece recursos que fazem estimulação de diferentes sistemas orgânicos e explica que o uso da corrente mais importante é a microgalvânica, associado às ações dessa corrente elétrica, junto com a agressão que a agulha causa, vai originar um processo inflamatório no trajeto da estria, né? Vai ser preenchida por processo inflamatório e uma regeneração dessas fibras de colágeno e elastina vão surgir através da neovascularização, retorno da sensibilidade, promovendo uma melhora do aspecto estético da pele. Muito se discute se a estria ela tem tratamento, eu vou ter melhor ou não. A estria, vocês vão perceber aí que ela é uma entidade com um tratamento mais difícil, mais demorado, principalmente quanto mais clara, quanto mais branca for essa estria, mais alba, mais difícil de se tratar, e quanto mais no início você tiver aí do aparecimento das estrias, mais fácil será o tratamento. Temos a eletroterapia, então, que a gente falou agora, a microcorrente galvânica, então vai aumentar o número de fibroblastos, causar uma neovascularização, que é o que vai trazer mais benefícios para ela. Efeitos intrínsecos da corrente, mais o processo inflamatório, vai trazer novas fibras de colágeno e elastina. Como tratar a pele antes dos procedimentos, então? Previamente você pode esfoliar essa pele. A gente tem que tomar cuidado com tratamentos unilaterais, lembrando que as estrias sempre aparecem bilateralmente. Em relação a contraindicações, não fazer em puberdade nem na gestação, porque eu vou ter estímulo na puberdade, na gestação de muitos hormônios, e essas estrias elas tendem a aumentar. E em diabéticos, porque eu não tenho um processo de reparação tecidual de uma maneira eficiente e eficaz. Utilizar sempre agulha própria e individual e evitar a exposição solar depois de todos os tratamentos aí que gerem esse tipo de agressão na pele. Também pode ser utilizado o flash lamp, né, que é um tipo de laser que através de uma luz pulsada gera melhora vascular, e a ação é em nível celular com aumento do número de fibras colágena. Mas vocês podem perceber que ele é mais efetivo, então, quando essa estria ainda é vermelha. Escarificação, vimos na aula passada que a gente também utiliza, né, uma lesão da pele por estímulos físicos da agulha, que vai causar um processo inflamatório, gerando uma neovascularização. Ainda assim, a gente pode utilizar alguns ativos como métodos auxiliares nesse tratamento. Um ativo muito interessante é a tretinoína tópica. A gente pode utilizar numa concentração de 0,05 a 0,1% em creme, promovendo uma melhora nas estrias, sendo contraindicada durante a gravidez. O ácido glicolítico eu posso usar em concentrações de até 0%, e a vitamina C tópica de 5 a 15% são indicadas no tratamento das estrias albas, tá? Melhorando bastante a sua aparência, assim como o ácido ascórbico.
Ainda o dermoabrasão, né, que a gente discutiu agora, que também vai fazer uma esfoliação mecanicamente nesse tecido, objetivando remover essa pele e melhorar o aspecto dela. Deixamos ainda alguns artigos que vão falar para nós os mecanismos de regeneração tecidual. Eu sugiro que vocês leiam esse artigo na íntegra. Análise comparativa dos efeitos da corrente microgalvânica, estudo de casos no tratamento das estrias atróficas. Então, se vocês puderem dar uma lida, eu vou só deixar uma parte aqui importante, Monde e Rosas relatam que por se tratar de uma lesão no tecido elástico e segundo sua teoria, o mesmo não se regenera. Assim, o tratamento para as estrias é bastante discutido, né, que foi o que a gente falou agora há pouco. Bem, os mesmos abordam que para o tratamento surtir um efeito satisfatório deve haver associação de duas técnicas, como por exemplo, o uso da corrente microgalvânica com um ativo, por exemplo, um ácido. Eles expõem que a estria é uma disfunção na qual não se apresenta solução, e esses tratamentos existem para proporcionar apenas uma suavização dessa estria. Então, vários autores vão discutir essa teoria, vocês também vão ter aí alguns autores que acham e acreditam que o tratamento é muito discutido. Bem, aqui o que o estímulo da agulha faz, né, é um processo de estímulo físico com a agulha nesse tecido, que vai gerar um processo inflamatório e vai desencadear aí uma inflamação aguda localizada, tá? E com isso a gente vai ter aí a formação de novas fibras de colágeno e elastina. Ainda assim, novamente discutindo que faltam estudos e definições de protocolo para o tratamento das estrias, sendo que após uma pós-graduação vocês vão poder escolher quais são as melhores técnicas de tratamento, sempre em conjunto, para a gente poder estar abordando e tratando essa estria, verificando um melhor resultado possível. A gente gosta bastante dessa figura, porque a gente pode perceber que a aparência delas houve uma melhora, mesmo na estria branca, né? Então, a gente vê do lado esquerdo a gente vê o antes e do lado direito a gente vê o depois. E a gente pode perceber que no depois a gente teve um resultado do tratamento onde a resposta foi satisfatória. E ela é bem visível. A carboxy também, como nós discutimos semana passada, na aula passada, vai consistir no uso do gás carbônico, né, nessa camada bem superficial da pele, no caminho dessa estria, justamente para ela ter o efeito Bohr, né, que é o efeito que apresenta-se na nossa pele, quando nós temos um conteúdo aumentado, um número aumentado de CO2 num tecido, os nossos vasos vão tender a liberar mais oxigênio. Então, a infusão atua dilatando os vasos sanguíneos, estimulando a formação de novos vasos e promovendo melhora da irrigação desse tecido. Então, o CO2 ele é aplicado com agulhas subcutâneas dentro desse caminho da estria. Esperando-se, então, qual efeito? O efeito Bohr. Bem, eu deixei como um último slide a classificação de Fitzpatrick para vocês verificarem os fototipos, a aparência, a reação à exposição solar, a pigmentação imediata e a pigmentação retardada de todos esses tecidos. Bem, sempre que a gente vai conferir o fototipo, é de fundamental importância para todos os procedimentos estéticos e de saúde. A gente pode, através da fotoproteção, verificar a tendência que essa pele vai ter de manchar ou de não manchar, tá? A gente vê ali que a gente tem um fototipo variando de 1 a 6, onde 1 é uma pele muito branca, e 6 é uma pele muito escura. Em relação à exposição solar, o fototipo 1 queima facilmente, nunca bronzeia. O fototipo 6 bronzeia facilmente, muita pigmentação, né? Em relação à pigmentação imediata, a pele muito branca, ela não tem nenhuma pigmentação imediata. Já a pele 6 tem uma pigmentação muito intensa. E em relação à pigmentação retardada, aquela que dura de 10 a 14 dias, o fototipo 1 não apresenta nenhuma pigmentação retardada, aquela que pode ir surgindo após o procedimento. Já o fototipo 6, o fototipo 5 já apresentam uma pigmentação retardada muito intensa
o fototipo número 4 moderado e o fototipo número 3 baixa. Então, tomem cuidado durante os procedimentos e a tendência de poder ou não haver pigmentação imediata ou retardada nesses tecidos, para que a gente não, ao invés de melhorar o tecido do nosso paciente, a gente não possa gerar alguma mancha ou algum problema com pigmentação nos mesmos. Muito obrigada.